Tá de boa, sim. Aqui. Você já compartilhou, né? Uhum. Vou esperar agora. E aí, doutor? E aí, gente? Bom, Fala, doutor Antônio, como tá nosso áudio, campeão? Tá bom? tá bom, tá bom. E o meu aí? Tá perfeito. Tá Ótimo. beleza? E preparou antes. Oh, gostei, hein, velho? Gostei Olha o cenário do desse homem. cenário aí. Cenário? Aham. Hein? Aqui tá uma bagunça, cara. Olha isso aqui. Eu tive que achar um lugar que tivesse menos, mais decente. Eu tava reformando. Tá tudo... Tá Falei assim, bacana, não, tá vou ligar bacana. pelo menos um papel de parede ali, um negócio assim. Beleza, então, doutor. Já estamos com 15 pessoas, 14 pessoas. Como a gente teve um imprevistozinho, né? Acabou dando essa atrasada aí. Mas eu acho que a gente pode começar, né? Só nos apresentar também. Vai que tem alguém que está chegando por aqui agora e ainda não nos conhece, né? O meu nome é Lincoln, eu estou no nono período de medicina aqui na Unirg. Acabei de começar o internato e sou um dos fundadores desse projeto RevMed. E é isso. Meu nome é Vitor, também estou no nono período. E eu e o Lincoln, a gente teve essa iniciativa, né, como vocês sabem, de tirar essas dúvidas, de que muita gente pergunta pra gente nas caixinhas, pergunta pra gente individualmente, e a gente, por que não trazer os caras que sabem disso, né? Então, também, agradecer você, Antônio, por essa disponibilidade. Eu sei que você está trabalhando pra caramba, mas muito obrigado mesmo, cara, por você estar aqui ajudando a gente, ajudando a página, tirando a dúvida da galera. Pois é, isso é Mas verdade. Ó, pra mim pessoal, é e uma honra estar aqui. antes da gente começar, de eu passar a palavra para o Antônio, se você tem algum amigo que não está na live, que você sabe que é importante ele ter conhecimento dessas informações, compartilha essa live com ele, traz ele para cá, Clica nesse aviãozinho aqui, ó. clica nesse aviãozinho aí. E para você que também está aqui e é a primeira vez que está chegando, a gente fez uma live na semana passada sobre o internato em Limeira, né, com o interno Felipe. E tá lá no nosso canal do YouTube, salva essa live, caso você tenha interesse, beleza? O link do nosso canal tá aí na nossa bio. Vou passar agora a palavra para você, Antônio. E a gente separou um roteirozinho para essa live. A gente tem um roteiro de perguntas para você. E a primeira pergunta é justamente o porquê que você escolheu fazer o seu internato em Gurupi. Eu vou passar a palavra para ti, se apresente e aí depois começa respondendo essa primeira pergunta. Tamo junto, doutor. Pode mandar bala aí. Ah, gente, bom, primeiramente, meu nome é Antônio, Antônio Pedro. Eu sou eu sou interno do 13º período. Estamos aí nessa luta, sempre aprendendo. Eu acho que eu imagino, eu posso até me desvirtuar, mas eu imagino que eu vou continuar contando. O Thiago está falando aqui, ativa os comentários, alguma coisa assim, enfim. Mas, enfim. É, sou, Ativado, tá sou, ativado. sou médico há pouco tempo, trabalho há mais ou menos uns 3 meses. Tem um pessoal da minha turma, inclusive, isso aí é um dos pontos da questão também, a depender de que tipo de pessoa, do que são as necessidades de cada pessoa, né? Mas tem uma galera da minha turma que está formada há bastante tempo, acho que uns 6 meses, eu imagino, ou mais, talvez. Enfim. Por que eu escolhi fazer o internato aqui em Grupi? Bom, acho que eu até pensei durante um tempo em relação à qualidade do internato em si, sabe? E especialmente nesse quesito, digamos assim, tem algumas coisas que me influenciaram bastante. Claro que tem influências também, outras influências, mas vou tentar explicar algumas coisas que são um conjunto de coisas para chegar nessa minha opinião. Primeira coisa que eu acho que, cara, para mim, pelo menos, é uma coisa super importante. Eu sou de Grupi. Felizmente, eu tive a honra de estar estudando fora, fazer cursinho lá em Goiânia e tudo mais, pensando
passando para, enfim, para faculdades diferentes, para Rio Verde, às vezes Federal, fiz o Enem, fui atrás e tudo mais, e tive a honra, deu certo, de acabar passando no vestibular aqui em Grupi, que é a minha cidade. Enfim, esse é um dos primeiros motivos, né? Grupi é a minha cidade, é uma cidade onde eu já vivia, né? Então, tenho casa, pai, mãe, e tudo isso acaba influenciando gigantesco, né? Porque eu morei só 1 ano e meio, e eu sei a diferença que faz você morar em casa, porque você não se preocupar, por exemplo, na época que eu morava só, cara, eu pagava conta, eu corria atrás de organizar meus boletos, se eu precisasse fazer alguma coisa, como eu não tinha carro, nada, eu saía, ia a pé na lotérica para poder pagar uma conta de luz, de água e por aí vai. Então era um trampo do caralho. Às vezes eu perdi uma tarde inteira de estudo porque eu estava resolvendo um problema burocrático, digamos assim. Ou perdia um grande tempo, um dia de estudo, porque estava limpando a casa, lavando alguma coisa, enfim. E eu acho que, de certa forma, todo mundo, ou a maior parte da galera que vem para cá, né, para a Unig, né, acaba passando por isso, né? Acaba vivendo isso aí todos os dias, sabe a diferença que faz. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Outra coisa importante é assim, cara, eu dou muito valor ao meu agora, sabe? Eu dou muito valor ao meu agora. E eu sei da importância, assim. Claro que você não pode viver no comodismo, né? Eu não só não vivi no comodismo, como fui fazer cursinho longe de casa, enfim, né? Queria total longe do comodismo. Não voltei para casa só por causa de comodidade, né? Conforto. Mas, enfim, esse era um dos motivos. O segundo motivo é que, como eu estudei na Unig, eu tive muitos professores que são preceptores do internato. E, felizmente, eu posso dizer isso com tranquilidade, eu tive uma boa carreira assim, na Unig, sabe? Eu fiz grandes amigos, eu tinha professores que eu sabia que eu podia contar e que eu ia rodar depois com eles e que eles falaram assim, cara, se quiser morar dentro do hospital, você mora e tudo mais. Eu falei assim, pô, então eu acho que pensando por esse lado faz todo sentido. Meu papel de parede, meu papel de parede ficou, peraí. Aí, enfim. Esse é um outro motivo. Segundo motivo, os professores que são preceptores te conhecem. Então, a facilidade de você ir a campo, digamos assim, é muito maior. Esse era um motivo, assim, drástico para mim. E o terceiro motivo era a facilidade que eu teria para estar no hospital. Grupi é uma cidade de, sei lá, 80, 90, talvez hoje, sei lá, chegar a uns 100 mil habitantes nas línguas aí, né? Mas eu imagino que seja mais ou menos isso, 80, 100 mil habitantes. Então, Grupi é uma cidade pequena. O hospital aqui, apesar de estar numa cidade pequena, recebe a galera da região sul do Tocantins todo. É um hospital de porte 3, é um hospital grande, tem muitas especialidades. É claro que tem sua parte problemática, né? É um hospital estadual, um hospital público, então tem suas coisas problemáticas, né? Eventualmente não tem um plantonista, alguma coisa assim na escala, e a gente acaba ficando desfalcado. Mas ainda assim é um hospital com um fluxo bacana de pacientes que você consegue aprender. Não adianta nada o hospital ter 500 pacientes por dia e você não vai ver os 500 pacientes por dia. Né? Não faz sentido. Eu vou para um hospital gigantesco porque lá eu vejo mais coisa. Vê mais coisa, com certeza, vê mais coisa e muito provavelmente vê com a qualidade, né, melhor, digamos assim, porque as coisas, se o hospital é maior, as coisas estão mais segmentadas. Muito provavelmente alguém vai te explicar de uma maneira muito melhor alguma coisa específica, aquele médico lá específico daquilo ali. Enfim, então, mais ou menos são esses motivos. Uma das primeiras coisas, eu sou daqui de Grupi, para mim seria muito bom estar num lugar onde eu já estou, onde eu não preciso fazer mudança, por aí vai. Mas não é o principal motivo. Falei primeiro, porque é uma coisa que me veio à mente primeiro. Segundo motivo,
professores, os preceptores, os médicos que foram meus professores são preceptores aqui. E eu tinha digamos assim, eu tinha de certa forma um reconhecimento deles. Eles sabiam, eu já tinha rodado com muitos deles, né? Eu já tinha feito coisa antes do internato com muitos deles, já tinha acompanhado muitos deles. E eu sabia que eles me dariam total liberdade se eu fosse acompanhar de novo, ou se eu fosse fazer alguma coisa dentro do internato. E a terceira coisa é a facilidade de acesso ao hospital. O hospital é um hospital daqui de Gurupi, é um hospital que você pode se identificar, tô lá, ó, sou interno, quero acompanhar aqui o senhor e tudo mais. E eu nunca escutei alguém falar assim, olha, não pode acompanhar, você não pode acompanhar, ninguém acompanha comigo, não existe. Acho que isso aqui não existe aqui, digamos assim, né? Sempre as pessoas estão em prol desse aprendizado, digamos assim. E Gurupi, se for pensar na medicina de Gurupi, a medicina de Gurupi é quase toda, aliás, vamos falar mais, a saúde de Gurupi é quase toda estruturada e eu diria que uns 60%, 70% pelo menos envolve de alguma forma os cursos da saúde da Unig. Então, inevitavelmente, quem for para a saúde pública, quem estiver utilizando o serviço de saúde pública em Gurupi, vai acabar vivenciando em um momento ou outro alguém, né, ou que foi da Unig, se formou, como é o meu caso, ou que está fazendo internato ou estágio, alguma coisa assim na Unig. Enfim, então é um lugar que as pessoas sabem, digamos assim, que é uma coisa, é um lugar propício a ter estudo, a ter preceptoria, por aí vai. Enfim, esses são os motivos, mais ou menos. Beleza, doutor. Deixa eu olhar a nossa segunda pergunta que a gente tem. Se eu estiver falando demais, me corte aí, porque eu sou meio falador, sabe? Ah, não, pode ficar tranquilo. O único problema que a gente tem aqui, já até para adiantar para o pessoal, é que o Instagram ele limita em 1 hora a live, né? Então, quando estiver batendo 1 hora, ele vai soltar um cronômetro e avisar que vai encerrar. Mas aí é só a gente encerrar e reabrir a live, né? Não tem problema nenhum. A gente só avisa o pessoal, finaliza a live e abre ela de novo, que foi o que aconteceu na semana passada. E deu tranquilo, né? Deu certo. Doutor, nossa segunda pergunta é justamente em relação aos rodízios do internato em Gurupi, né? Como que funciona esses rodízios aqui em Gurupi? Como que é a questão do tempo em cada rodízio? Quanto tempo demora? Como que é o regime de plantões, por exemplo? Em relação à qualidade, como que você descreve a qualidade desses rodízios? Isso é tudo Enfim, uma pergunta só. Isso, né? Eu queria que você vai falasse me sobre... depois, porque já esqueci, cara. De maneira geral, é falar sobre os rodízios. Eu estou elencando um ponto para nortear a sua resposta, né? Que seria o tempo do rodízio, a qualidade do rodízio, se o interno coloca a mão na massa nesses rodízios e em relação ao volume de pacientes. Beleza. Olha só, os rodízios, eles são bem diversos. Eu vou falar primeiro da macroestrutura, digamos assim, dos rodízios, depois eu falo dos pormenores. Os rodízios, no começo, não tem como não começar com atenção básica. Todo mundo, independente de para onde for, vai começar com 6 meses. Hoje em dia, é assim, né? Vai começar com 6 meses de atenção básica, atenção primária, nos postos de saúde aqui de Gurupi, né? Nas unidades básicas de saúde daqui de Gurupi. E aí depois, se for para Limeira, se for para Palmas, enfim. A minha turma não teve Palmas. Teve um problema com a minha turma e até falaram que iria ter, mas por não sei por qual motivo, teve da turma da frente e da turma de trás, mas a nossa não teve. Enfim. Mas a macroestrutura primeiro 6 meses a questão de seu internato em atenção básica, e depois esses outros 3 períodos, né, são divididos. O primeiro período é basicamente clínico, ciclos, coisas clínicas, por exemplo. Clínica médica, não quer dizer que é só, né, clínico, mas estou falando assim, não tem nenhuma área cirúrgica. Então, você vai rodar em clínica médica, nefrologia, cardiologia, terapia intensiva, medicina intensiva, né? Deixa eu ver o que mais. Cardiologia, e eu acho, assim, são esses rodízios. Depois
você vai rodar em ginecologia e pediatria. Hoje, aqui é dividido desse jeito. Eu imagino, inclusive existe projeto para fazer isso também estava até no colegiado do curso de medicina, que eu fazia parte, para mudar essa sequência. Existia uma ideia de mudar, não sei como que vai ser para a galera, por exemplo, da grade nova, que está entrando e tudo mais. Mas, enfim, e aí esse outro período era pediatria e GO, dividido mais ou menos em 2 meses e meio para cada um. E no último período, as cadeiras cirúrgicas. Então, tinha urologia, cirurgia vascular, neurocirurgia, cirurgia geral, de fato, ortopedia, né, que é uma cadeira cirúrgica também, enfim. E no nosso período, a gente rodou mais uma vez no pronto-socorro, que para mim foi sensacional. A primeira parte, né, desse rodízio, na atenção básica, acho que todo mundo já sabe muito bem como é que funciona, são mais ou menos 2 meses e meio também cada UBS, enfim. Essa parte não vou detalhar muito, não, vou falar especialmente da parte daqui de Grupinho. Aí, no outro período, a gente vai rodar nas cadeiras clínicas, digamos assim, que não tem nenhuma área cirúrgica. A minha turma passou 3 semanas em cada uma dessas coisas. Então, passou 3 semanas de pronto-socorro adulto, passou 3 semanas de clínica médica, passou 3 semanas de cardiologia e por aí vai. A gente acaba acompanhando o preceptor e, eventualmente, não existem tantos pacientes para alguma especialidade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Nefrologia, por exemplo, não existe uma ala de nefrologia no hospital. Existe um médico plantonista, nefrologista, que a gente acompanhava. E a gente acompanhava o serviço dele tanto passando visita nos pacientes que precisavam de uma avaliação nefrológica lá internados no hospital inteiro, seja internado na ginecologia, seja internado na cirurgia, seja internado no pronto-socorro, seja internado na clínica médica, onde estivesse lotado lá dentro do hospital e precisasse de uma avaliação da nefrologia, a gente ia acompanhar o médico, e a gente ia acompanhar o médico e ia passar visita nos pacientes. Muitas das vezes, acho que era padrão, nosso grupo fazia a visita, passava, entendia onde que estavam os pacientes, passava pouco tempo, o médico chegava, foi ignorar o papel de parede. Passava pouco tempo, o médico chegava e, enfim, e aí a gente conversava de novo, explicava, passava o caso para o médico, explicava o que estava acontecendo, enfim. Mas depois que a coisa, digamos assim, que a gente passava visita, vamos supor, num dia daria ali mais ou menos em torno de, no mínimo, uns 6, 7, no mínimo, até uns 15, né, do hospital inteiro. Então a gente veria ali no mínimo uns 7 casos, 10 casos mais ou menos. E eventualmente isso acabaria. A gente passa a visita, vamos supor, se passar das 8 da manhã até, sei lá, meio-dia, a gente consegue, muitas das vezes, zerar os pacientes. Naquele outro momento, a gente acompanhava o médico e fazia discussão de caso clínico, preenchia o momento que não tivesse passando visita com outras atividades acadêmicas, né? Então, a gente fazia discussão de caso clínico, a gente visitava outros setores, por exemplo, a gente conheceu, né, todo o setor da ProRim, que é uma instituição que não é pública, mas tem um cunho, digamos assim, de não ser particular, né, de você não precisar pagar e tudo mais, é uma fundação, né, enfim. E a gente acompanhava os médicos em outros setores. Então, vamos supor, cardiologia não ficava o dia inteiro lá no hospital para cuidar de pacientes que necessitavam de avaliação cardiológica. Mas à tarde a gente ia para o ambulatório, à tarde a gente ia para a policlínica, fazia uma discussão de caso clínico, por aí vai. O tempo sempre estava preenchido. E se não tivesse, obviamente, a gente sentava e ia, no mínimo, ler o que estava acontecendo, o que viu naquele dia. É claro que parte-se de um pressuposto que o aluno viu tudo, né, até o 8º período, mas são coisas, às vezes, que a gente viu lá no 5º, 6º período, passou um tempo sem revisar, não viu em outro ambulatório e tudo mais. E, obviamente, que a gente acaba esquecendo muita coisa, precisa estar sempre revisando. Não tem jeito, quem fez medicina
precisa estar sempre estudando, ele nunca vai parar de estudar. Isso é um clichêzão, mas é verdade, não tem jeito. Ninguém nunca vai saber tudo isso aqui, senão, meu Deus, o cara que souber tudo isso aqui, eu vou te falar, o cara é potente. Enfim, então, apesar de, vamos supor, às vezes a gente chegar lá dar um exemplo de uma cadeira que era possível fazer isso. Cirurgia vascular, por exemplo, lá no 12º período, às vezes tinha uns 2 ou 3 pacientes só internados. A gente passava visita, mas eventualmente tinha que acompanhar o paciente, eventualmente a gente tinha que mudar a prescrição de um dia para o outro. A gente passava um tempo ocupado com isso. Além disso, tem dias que precisa ser feita uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim do tipo. Digamos que, apesar de o volume ser menor, eu imagino que seja menor do que o de Limeira, que de Palmas eu não sei, talvez seja bem maior que o de Palmas. Não sei como é que é a situação hoje. Mas, apesar do volume ser menor, a gente sempre está ocupado. Raramente a gente fica varzeando. Hoje em dia, eu imagino que pelo desfalque de algumas cadeiras, por exemplo, existe um desfalque. Dá um exemplo da neurologia, por exemplo. Neurologia e neurocirurgia, nós temos uma profissional só, que é a doutora Mônica, magnífica, que é a médica que cumpre a carga horária, digamos assim, do hospital. Não existe um outro médico que dá plantão lá, a não ser a doutora Mônica. Então, no dia que a doutora Mônica não está lá, e se você está rodando no internato no dia que a doutora Mônica não está lá, muito provavelmente a gente não vai ter nada para fazer. Mas não é que não vai ter nada para fazer, porque tem um ambulatório da doutora Mônica. A gente acaba acompanhando, por exemplo, algumas atividades da doutora Mônica. Eu cheguei aí na clínica para atender paciente particular, digamos assim, né, da doutora Mônica. Então, né, digamos assim, a doutora Mônica foi minha professora, lembra daquela história que eu falei, né? Foi minha professora, ela já me conhecia, eu já tinha uma certa um conhecimento, digamos assim, ela sabia, olha, o Antônio, eu acho que ele é mais aplicado, alguma coisa assim do tipo, é uma pessoa certa, não vou ter problemas levando ele, por exemplo, para o meu consultório, esse tipo de coisa. Enfim, e isso aconteceu com muitos outros médicos, né? Continuando a parte lá do 10º período. Então a gente acaba rodando bastante nisso daí. As clínicas que realmente têm lotação lá o dia inteiro, se quiser ficar 24 horas, a gente fica 24 horas. Por exemplo, vou dar um exemplo da clínica médica, da UTI, do pronto-socorro. Cara, o meu grupo era um grupo muito fominho, muito fominho. Era não, até hoje é. Tem gente aí que faz, sei lá, faz 4, 3 dias de plantão direto. Eu não tô nessa não, graças a Deus. Mas, enfim, é a galera muito fominha que gosta demais do que faz e tudo mais. E quando a gente rodou, por exemplo, na UTI, só para você ter uma noção, quando a gente rodou na UTI, a gente ficava lá. Todo mundo ia de manhã, então 6 pessoas iam de manhã. A gente prescrevia todos os pacientes, passava visita em todos os pacientes, cada um ficava ali com 2, 3 pacientes, mas, cara, o paciente da UTI é um paciente super complexo, às vezes com uma síndrome, uma clínica que, você tem que sentar, estudar, secar e ainda assim você não sabe tudo o que está acontecendo. O médico intensivista é um médico muito, muito preparado. Enfim, então a gente ficava ali horas para manusear, mexer em alguma coisa da prescrição desse paciente e conversava depois com o médico. O médico via se estava tudo certo, incluía alguma coisa, tirava alguma coisa, enfim, né? Observava lá tudo. Mas, voltando à parte da carga horária, a gente ia de manhã, almoçava, no mínimo, 3 ou 2 pessoas estavam de tarde e sempre tinha alguém para ficar de noite. Por exemplo, dá um exemplo. Eu que gostava demais do rodízio da UTI, eu ia de manhã, de tarde e de noite. A gente ficou emendado, muitas vezes emendado. Ia para casa, tomava um banho, arrumava, trocava de roupa e tal, e voltava para a UTI e ficava lá de noite. E essa possibilidade, eu acho que ela existe muito mais aqui em Grupinho. Por quê? Porque o professor te conhece, porque o professor já te deu aula, porque o hospital é muito mais conivente com isso, que eu digo assim, se um médico falar assim, olha, ele está me acompanhando, eu estou autorizando a entrada dele e tudo mais,
né, para cunho didático, digamos assim, para cunho de aprendizado, acho que ninguém vai ficar, né, impedindo, falar assim, ó, não pode vir aqui de noite, alguma coisa assim desse tipo. É claro que não é, digamos assim, um liberou geral, vai vir 20 pessoas e por aí vai. Claro que isso não existe, né? Mas, enfim. Então, a gente ficava lá no hospital, eu dormi no chão, dormi no chãozinho da salinha lá de hemodiálise, enfim. A gente até tinha pensado em comprar uma camazinha daquelas portáteis, sabe, que abre e fecha assim, para poder levar lá para o hospital e dormir lá para o hospital. A gente chegou até a olhar no AliExpress uma época lá, uma caminha para inflar e dormir lá no hospital. Era maluco, era malucagem. Mas isso me rendeu muita coisa. E eu digo isso para todo mundo, que ter feito o internato em grupo e ter vivido essas coisas, ter visto essas oportunidades, digamos assim, por exemplo, de, olha, eu não estou no plantão de noite, eu não preciso vir pela minha escala, eu não preciso vir de noite, mas eu vim, eu tenho certeza absoluta, eu acho que, por exemplo, pessoas que vocês conhecem, médicos hoje que vocês conhecem, o Tiago e a Gabriela, por exemplo, a gente fez, cara, a gente fez 60% das coisas que a gente fez foi em momentos que a gente não deveria estar. Não é que não deveria estar, né? Não precisava estar no hospital. Até cheguei a comentar hoje com a Gabriela, estava de plantão lá com ela também, e aí eu comentei, né, que quando a gente entrou no internato, a gente perguntou um dia para um interno, sem vergonha, um interno muito mala, cara. E aí a gente falou assim, cara, a gente está começando agora, a gente queria saber mais ou menos quantos acessos centrais você fez. Cara, o cara teve a audácia, sem mudar nem a cara. O cara falou assim, cara, não, fiz acesso demais. Eu fiz em média aí 50, 70 acessos centrais aí nessa caminhada minha. E eu falei, caralho, bicho, 50, 70 acessos. Velho, eu tenho que fazer pelo menos metade disso. Nossa, pelo menos metade disso. Meu Deus do céu, é muito acesso. Cara, eu morei naquele hospital. Eu vivia, eu comia as paredes do hospital. E eu acho que eu consegui fazer, tipo assim, uns 18, 20, mano. Sempre que é impossível, é humanamente impossível aquele cara ter feito 50, 70, velho. Ele zoou demais, nossa senhora. Hoje a gente entende, né? Enfim. Mas, assim, era uma coisa rotineira. Dá um exemplo aqui de uma coisa rotineira que acontecia. A gente ia lá para a UTI, era paciente regulado para a UTI e chegava lá sem acesso central. Pô, você ganhou um acesso. Olha, o paciente na UTI e tal, tá piorando, passou o dia ruim e tal, tudo mais. E, eventualmente, de noite, precisou ser entubado, por exemplo. Você acabava fazendo tudo. Eu conheço pessoas... sim, eu tenho amigos que eram do meu ciclo de amizade quando estavam aqui e que me falaram assim, cara, apesar da gente ver muita coisa, fazer muita coisa em Limeira, eu intubei 2 pacientes com a ajuda ali do professor e ainda era eletivo, ainda era tipo na anestesia, não era um paciente que, né, que estava ali no pronto-socorro, na UTI, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa não acontecia por causa da resistência. E eu acho que eu participei ativamente e fiz, assim, pelo menos uns 13, 14 tubos, mais ou menos. Cheguei a fazer 2 tubos por dia em um determinado momento lá. Até a doutora Ananda até me pegou no meu pé durante um bom tempo. Hoje eu tô colhendo toda a zica que eu ziquei o plantão dos outros, hoje eu tô colhendo. Cara, meus plantões são um absurdo. Hoje eu devo estar com a cara assim cansada, porque eu acabei de sair do plantão, mas cara, eu não paro no plantão. É um plantão de um pé frio absurdo, você não sei, então, Antônio, eu tenho uma dúvida. Você falou que pelo fato de não ter uma ala da nefrologia, por exemplo, uma ala da nefrologia, vocês acabavam que tinham que ficar o dia todo e tudo mais, ou surgiu um paciente, vocês iam lá e faziam visita. Você acha que por não ter uma ala da nefrologia, isso te prejudica o internato aqui em Grupi ou não? Porque cara, você disse que vocês viram muitos pacientes, né? De alguma maneira prejudica ou não? Cara, eu acho que mais ajuda, sendo bem sincero, para algumas, né, digamos assim, tem algumas coisas, igual, vou dar um outro exemplo depois, mas para esse problema, digamos assim, específico de você não ficar o dia inteiro atendendo o paciente da nefrologia, ou acompanhando o paciente da nefrologia, é muito bom na realidade. Por quê? Porque você
vê lá, vamos supor, né, a média que eu falei de 7, 12, 13 casos, você vê 13 casos, às vezes, com certeza, né, vê tipo assim, uns 3 iguais, mais ou menos com as mesmas coisas para você fazer e tal, e ver uns outros diferentes, mas, cara, você sempre tá vendo uma coisa diferente. Se quiser sentar e estudar de cada paciente, você senta e estuda. E, assim, para mim, não adianta nada você estar fazendo um serviço manual, sabe? Tá prescrevendo paciente o dia inteiro, prescrevendo, passando não sei o que e tal. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você está fazendo. Quando você tem a oportunidade, a tranquilidade, digamos assim, um serviço, ter um número X de pacientes e você conseguir, depois, discutir com o professor, por exemplo, que é o que a gente fazia, pô, isso aí é, tipo, é o suprassumo da coisa. Você viu o paciente, viu a patologia, discutiu com o professor. Se você tiver um tempo para descansar, você chega em casa, descansa, come alguma coisa e tal. Depois acaba vendo de novo, vendo as suas anotações, vai lá no livro, acha na internet um artigo, um negócio assim. Então, cara, em questão de produção, digamos assim, em questão de aproveitamento, talvez seja até melhor em Entendi. alguns aspectos. Então, pelo fato de não ter uma ala, você acredita que o cara ele aprende mais, ele pode estudar mais aquela patologia, não é? Ele estuda mais aquela patologia, por exemplo. Aprender mais é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Eu tenho certeza que teve uma galera que se utilizou disso e, né, digamos assim, para o ser humano é muito fácil. Para o ser humano é muito fácil. A matemática é simples. Seu cérebro quer economizar glicose. Então, você foi criado para ser preguiçoso. Mas se você minimamente tiver interesse, gostar do que está fazendo e ir atrás, pô, você aprende triplicado, não tem jeito. Dentro desse caso, pô, se você estiver disposto a não aprender nada, tanto no serviço que não tiver nada, quanto no serviço que tiver tudo, você não vai aprender nada. Essa é a verdade. Simples assim. Eu tenho certeza que eu aproveitei muito o meu internato, porque eu falo assim, cara, eu posso até hoje estar de folga, mas eu vou revisar aquele assunto lá, não sei o que e tal, vou conversar com meus amigos, vamos fazer uma prova, assim, assado. Então, a gente sempre estava estudando, apesar de, digamos assim, um dia ou outro. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece aqui no grupo, não tem jeito. Deu o exemplo da doutora Mônica, que às vezes ela não está de plantão. Naquele dia lá, você vai ficar sem fazer nada? Não. Você pode fazer outras atividades. Existem outras atividades, como, por exemplo, o ambulatório de neurologia, como, por exemplo, acompanhar os acadêmicos que estudam neurologia. Eu lembro muito bem que eu acompanhei a prova de vocês, né, de neuro. E naquele momento ali, a gente acaba vendo também a prova de neuro, a gente acaba discutindo todas as questões da prova de neuro. A gente está sem fazer nada? Não. A gente raramente, inclusive, a gente esteve sem fazer nada. A gente também deu sorte de viver uma época que a doutora Mônica estava trabalhando, digamos assim, a gente rodou nessas 3 semanas, 2 semanas, 21 dias, alguma coisa assim do tipo, que a doutora Mônica estava constantemente em plantão. Enfim, mas acontece de ter, vamos supor, tá 2 dias sem cirurgião, por exemplo. Tá, vai ter esse final de semana, não tem cardiologista. Cara, esse final de semana que você não vai ter. Mas acho que é uma coisa muito relativa, assim, sabe? Dá um exemplo. Dá um exemplo de um negócio assim, por exemplo, que você pode estar livre e pode fazer nada, escolher fazer nada, né? Eu estou livre, meu internato está tá deficiente, digamos assim. Estou livre, meu internato está deficiente. Não, cara, se você quiser ir lá de novo, acompanhar um outro setor, acompanhar o setor que você já passou, quiser ir lá de novo e ver os pacientes de novo, falar assim, pro professor, professor, eu passei visita aqui nos outros pacientes e tal, realmente aquele paciente melhorou isso e isso e tal. Eu sei que o senhor não vai vir aqui hoje, mas só estou avisando aqui que esse paciente está assim, o outro está assim, assado. Aquele paciente mandaram para Palmas, porque não tinha plantonista hoje, por aí vai. Se você quiser fazer isso, você faz. É claro que, né, muito, digamos assim, pescoção, né, do interno fazer uma parada dessa. Mas, eventualmente, acontece. A gente viveu, inclusive, dias de que isso acontecia. Às vezes, o professor não estava lá de negócio e, às vezes, ia só para prescrever um outro paciente. Então,
A gente, apesar de não ter plantonista, a gente acabava indo, eventualmente, alguma coisa assim do tipo. E nada, vamos supor, tem, sei lá, 3 dias sem plantonista de não sei o quê. Nesses 3 dias, cara, ou a gente fazia alguma outra coisa, a gente ia para um outro setor, a gente se ocupava, a verdade é essa. Um internato, para mim, na minha opinião, cara, você tem que estar dentro do hospital. Cara, essa é a lei simples. Você dentro do hospital, você aprende de maneira exponencial. Se você quiser, aquela história, é a velha história de ninguém mata a fome lendo o cardápio. Você pode sentar, comer o livro, enlouquecer no livro, mas quando você vê o paciente, cara, a coisa entra na sua cabeça de uma maneira totalmente diferente. Você pode, mas você não pode se enganar, digamos assim, e aprender tudo na orelhada, obviamente. Você tem que saber o que está acontecendo, o que o médico passou e tal. Não é só, quando tem isso aqui, então faz isso. Não, isso não pode existir. Mas é no hospital que a gente aprende de verdade, né? Eu acho que eu pelo menos tenho certeza que aprendi de maneira exponencial dentro do hospital. E poder ter essa liberdade dentro do hospital, para mim foi fundamental. Porque se eventualmente eu estivesse de folga e quisesse ir para lá, eu iria tranquilamente. Acho que se a gente pudesse resumir essa parte que você disse uma coisa que todos nós, eu e o Lincoln, concordam, e a gente até fala isso na página. O internato, ele vai muito do estudante, né? Vai muito do interno. O interno, eu já cheguei a te ver no internato, você era rato do internato, lá do rato do hospital, você sempre estava lá. Então, você falou algo muito importante, que o internato, ele depende do interno. Então, o interno, quando ele é empenhado, ele se dedica, ele, sem dúvida, ele fica à frente e ele sai mais preparado, no caso. Exatamente. Outra coisa também interessante de mencionar disso daí é que você fala essa questão da relação com os preceptores, né? De você já conhecer ele porque ele foi seu professor, porque você fez ambulatório com ele. Então, isso é uma coisa que a gente comenta muito na página, que o acadêmico ele tem que abrir o olho em relação a isso. Quando você faz medicina, quando você está na sala de aula, quando você está principalmente no ambulatório e futuramente no internato, tudo isso é uma vitrine. Você está mostrando para os outros quem você é. Então, se você está lá sendo preguiçoso, se você não faz questão, se você não dá o mínimo de respeito que seu paciente precisa, se você não cumpre horário, enfim, tudo isso começa a rotular você para os outros, para os preceptores, e esses preceptores, a gente às vezes perde essa noção, mas a gente tem que lembrar que o professor, que o preceptor, que o médico, ele é um ser humano, ele tem amigo. Então, na rodadazinha de final de semana, quando ele está tomando uma cerveja com outro médico, conversando com outro colega, que também é preceptor, se toca no assunto internato interno, cara, se tu é um interno, perdão a palavra, mas se tu é um interno merda, e seu nome cai na roda ali, você se queima para todo mundo. E o contrário também é verdade, que é isso que você está falando. Se você é um cara empenhado, se você é um cara que corre atrás, se você não é um cara preguiçoso, se você é um cara que você não faz só o mínimo, você vai além, se seu nome cai numa roda dessa, obviamente você vai ser elogiado, obviamente você vai ser uma pessoa que os preceptores vão ter apreço, você vai ser uma pessoa que os preceptores eles vão ter muito mais confiança na prática e dar essa liberdade. E o Vitor mencionou você, e um dos motivos da gente ter escolhido para chamar você é justamente isso. Você e o seu trio eram um trio que era muito bem falado em qualquer lugar que chegava. Era um trio que era extremamente proativo. Você, a Gabi e o Thiago. Então, assim, não é à toa que as coisas acontecem, né? Então, às vezes, as portas começam a abrir na vida da gente e a gente fala, pô, que sorte que eu dei, que sorte que fulano tá dando. Mas a gente não olha o que essa pessoa vem plantando durante a sua trajetória na medicina. O fato é que o estudante ele é observado, né? Sim. O fato é que o estudante ele é observado a todo momento. Isso que a gente fala também. Mas, continuando essa ideia dos rodízios, Antônio, os rodízios, você falou que na clínica médica, por exemplo, a gente ficava 3 semanas na cardio, ficava depois mais 3 semanas em outra especialidade. Essas 3 semanas, elas davam para você ter um contato muito grande com o paciente, dava para você aprender bastante nessas 3 semanas? Cara, eu acho que sim. Eu acho assim, que talvez para alguém exista uma ideia de que é suficiente. Cara, se você rodar, mano, se você
você rodar, sei lá, velho, não sei nem explicar. 4 anos de internato não vai ser suficiente. Não, nunca vai ser suficiente. O princípio básico da coisa é, você nunca vai saber tudo. É simples. Você nunca vai saber tudo. Quem achar que sabe alguma coisa mais do que alguém, essa pessoa é que está errada. Se fosse resumir as preocupações que eu sei que são minhas, foram minhas preocupações em relação ao internato, à live aqui, podia até acabar só com isso aqui que eu vou falar. Primeira coisa, o internato só depende de você. Se você quiser ser um interno MEDA em Palmas, em Grupi ou em Limeira, você vai ser um MEDA em qualquer lugar. Se você quiser ser um ótimo interno, você vai ser um ótimo interno em Limeira, você vai ser um ótimo interno em Grupi, vai ser um ótimo interno em Palmas em qualquer lugar. Na minha opinião, vendo, escutando que meus colegas de Limeira, que na minha turma só teve Limeira, né, digamos assim, e escutando também os meus colegas de Palmas, que eventualmente tinham outra turma de Palmas, às vezes rodando até em Paraíso, por aí vai. Cara, na minha opinião, a facilidade de você ser um interno bom e se destacar, fazer mais coisa, aqui em Grupi, indiscutivelmente é maior. Por quê? Porque, cara, se você quiser passar as férias inteiras dentro do hospital, você passa as férias inteiras dentro do hospital. Quero passar as férias inteiras no pronto-socorro, quero passar as férias inteiras na UTI. Você passa as férias inteiras onde você quiser. Se quiser rodar no internato, de dia num lugar e de noite no outro lugar, você roda de dia num lugar e de noite. É claro que vai chegar um momento que você vai espocar a cabeça, né? Você vai estar cansado e tudo mais. Mas se você quiser, você faz. Então, na minha opinião, se você quiser ser um bom interno, aqui é muito mais fácil você conseguir fazer coisas. Voltar no exemplo que eu dei do tubo. Eu imagino pelos meus cálculos por cima, que eu participei ativamente, fiz uns 18, 16, mais ou menos, tipo isso. E eu sei de gente que era do meu grupo antes, que eu sei que são pessoas aplicadas, que eu sei que vão atrás, que eu sei que se estavam tentando, assim como eu, morar dentro do hospital, que fizeram 2. Então, tipo assim, é uma diferença muito grande. Para mim, é uma diferença muito grande. Quando a gente fala assim, se eu pensar em como que você sai preparado, se você fez mais, talvez você saia mais preparado. Ou pelo menos um pouco mais seguro, para falar. Seguindo com base nessa linha sua, você julga que pega mão demais em Grupi, no Hospital Regional de Grupi, uma coisa que a gente sempre escuta falar é o seguinte: não, o Hospital Regional de Grupi, ele é excelente para quem quer pegar a mão das coisas, para quem quer fazer medicina de guerra, né? Igual a gente fala. O interno tá lá e você consegue pegar a mão de tudo. E é isso mesmo? Você consegue fazer muita intubação, muito acesso? Como que é os procedimentos? Tem como fazer muito procedimento? Tudo que, cara, tem uma coisa. O Dr. José Cabral falou uma coisa que eu não esqueço. Não existe nenhum outro lugar que você vai e você tem a oportunidade de auxiliar uma cirurgia e, a depender da sua qualidade, da sua experiência, do seu acompanhamento. Por exemplo, tem gente que acompanha a cirurgia, tipo serviço de cirurgia, a faculdade desde o 2º período. Você acha que um cara que está, sei lá, 4 anos acompanhando o serviço de cirurgia não tem competência para participar ativamente de alguma cirurgia? Tem competência para participar ativamente da cirurgia. Não existe nenhum outro lugar que tenha a oportunidade, por exemplo, de você acabar, tá ali com o seu professor e tudo mais, e o professor fala assim, olha, dá um ponto aqui, fecha, vamos supor, fecha a pele aqui, fecha o músculo, vamos fazer a cesariana agora, você vai abrir, você vai fazer isso aqui, você vai treinar, como se você fosse um residente. Por quê? Porque aqui não tem residente, então o serviço do residente, desde que você seja uma pessoa competente e tudo mais, e o professor veja que você, e o médico veja que você é uma pessoa competente e tudo mais, você vai cada vez mais fazer. Acho que até vou defender aqui o meu negócio, porque até acho que há um preconceito, assim, já pega a mão, a medicina de guerra e tudo mais, mas acho que é um pouco diferente. Acho que pega a mão, sim, medicina de guerra, não. A gente
não, claro que tem, eventualmente tem. Em todo lugar que você for, tem professor que faz as coisas e muita gente que aprende de orelhado. Tem muita gente que aprende de orelhado. Agora, aqui, se você for fazer o procedimento, e se você for estudar, você não vai aprender na orelhada. Você vai fazer, às vezes você vai estudar, vai ver como é que faz. Vai fazer, você vai saber tudo passo a passo, da maneira técnica correta. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu aprendi no internato, eu vi no internato, que eu fiz no último plantão. Ultrassonografia. Ultrassonografia a gente rodou com a cadeira, por exemplo, da urologia. Era muito comum, existem algumas queixas de pronto-socorro, digamos assim, na urologia. Um pilar, digamos assim. Um paciente, por exemplo, com dor testicular. Ele pode estar com a epididimite, uma orquiepididimite, ou uma torção testicular. A torção testicular é uma coisa mais séria, precisa de tratamento cirúrgico e tudo mais. A orquiepididimite é uma situação que com antibiótico se resolve, se o quadro seja resoluto disso. Então, uma coisa com tempo para você fazer pequeno, com uma intervenção muito séria, e uma outra coisa mais tranquila, com intervenção, às vezes até ambulatorial. Uma coisa que a gente via fazer e tinha a oportunidade de fazer era um ultrassom de testículo. E assim, você coloca lá, o professor te explica, olha, é assim, assim, assado, vamos fazer um Doppler aqui, você aprende a mexer no ultrassom. Ó, cara, chega ao ponto da gente aprender no hospital, fazer ecocardiografia, fazer FAST no hospital. Aí, assim, como né, não são muitos pacientes, como seu professor não tem que sair louco correndo atrás, ele tem tempo para pegar e falar assim, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Você vai colocar o probe aqui nessa região. A gente vai entrar no efeito Doppler aqui para a gente ver se tem vasculatura, se há uma torção testicular mesmo ou não. Dá o exemplo do ecocardiograma, ó, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai observar nessa janela. Eu pretendo ver o átrio, o ventrículo aqui, aqui, aqui. Então, vamos lá, faz aí, tal. Uma coisa que a gente viu muito, expansibilidade, por exemplo, em paciente que a gente precisa fazer um volume, né, aumentar o volume, aumentar a pressão, fazer aquelas fases rápidas, por exemplo. Uma coisa que a gente viu muito no pronto-socorro na UTI foi observar dilatação de veia cava, por exemplo, para entender isso. Isso é uma coisa que eu acho que se for um serviço muito rápido, alguma coisa assim, você vai acabar não tendo, ou não vai ter a oportunidade de fazer, porque tem um residente, ou porque o médico quer pegar, fazer e sair rapidão. Agora, aqui não tem um residente, e o médico é seu professor. O médico viu você lá na faculdade, o médico te deu aula, ele quer te falar de novo aquilo. Se você cobrar dele, né, digamos assim, você vai atrás daquilo, vai entender. Às vezes isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, dá um exemplo do momento que a gente viu sobre ecocardiografia. Eu falei assim, cara, não estou entendendo nada. Isso para mim é 50 tons de cinza. Não entendi nada do que está acontecendo. Coração batendo de cabeça para baixo. Falei, que? O átrio é aqui, o ventrículo aqui. Eu falei, como que esse cara está vendo o átrio e o ventrículo? E eu falava assim, como que isso está rodado para isso ser o átrio? Eu não entendi porra nenhuma. Falei assim, mano, tem que chegar em casa, tem que descobrir o que está acontecendo. Eu sentei em casa, depois fui ler o livro, como que era e tal, não sei o quê. Então, se você quisesse só aprender na orelhada, né, e aí a diferença de uma pessoa, né, que não está nem aí e a outra pessoa que foi atrás. No meu caso, eu falei, pô, não posso ficar só aprendendo na orelhada, decorar que lá em cima é átrio, aqui do outro lado é ventrículo, aqui não sei o que é assim, assim, assado. Se tiver com Doppler assim, refluxo, é uma regurgitação mitral, por aí vai. E aprender isso aí na orelha e ficar procurando isso nos pacientes. Não existe, não pode acontecer, né? Então, sentei, fui lá ver, entendi a anatomia topográfica da parada, entendi como que é que fazia, as janelas para você fazer isso aí. E depois, eventualmente, a gente até faz nos pacientes, por aí vai. Então, nesse quesito, digamos assim, poxa, a oportunidade ela é gigantesca. Se você quiser aprender tudo que você imaginar, você aprende.
Ô, Antônio, só fazendo uma pergunta aqui. A gente conversou com o Felipe na live passada e ele disse pra gente que, disparado, pra ele, o melhor rodízio é o do PS. Você teve um melhor rodízio? Qual que foi o seu melhor rodízio no internato? Você sabe me dizer? Olha só, eu sou uma pessoa muito empolgada, sabe? Acho que eu eternamente vou ser o calor empolgado. Eu sei que hoje, por exemplo, apesar de ser formado, eu sou um empolgado. Tem dia que meu plantão, velho, hoje, por exemplo, cara, na maioria dos dias meus plantões são um cacete. Então, eventualmente eu canso, mas eu chego super empolgado, começo a fazer as coisas super empolgado. Às vezes entro no 220 e tal. E assim era no internato. Tanto é, cara, que, sei lá, até o 11º período eu não sabia nem o que ia fazer, porque eu chegava numa coisa, eu gostava, eu chegava noutra coisa, eu gostava também. Chegava noutra coisa, eu gostava demais, e, enfim, até fiquei meio confuso uma época aí. Não teve um rodízio assim que falei, cara, esse aqui é o meu favorito. Não teve. Teve muitos, muito bons, muito bons. Um que eu lembro muito, que eu gostei demais, foi da UTI, por exemplo, da clínica médica, gostei demais, demais, da cardio, gostei demais, da ginecologia, gostei demais, da pediatria eu nunca fui fã, então não foi minha praia não, mas cara, era muito massa acompanhar os partos normais, os partos cesarianos, aí você ia lá na emergência, na urgência, chegava um paciente lá com bronquiolite, cara, nossa, muito lindo, muito lindo. Inicialmente eu achava que pediatra era, nossa, que fofinho, não sei o que. Cara, pediatra, mano, o bicho é faca na caveira, velho. Um negócio muito. Enfim, Beleza, Antônio. então não teve assim exatamente o que eu. Todos Foi minha foram paixão. bons, todos foram perfeitos, exceto Cara, pediatria. não, tudo foi top, tudo foi top. Deixa eu ver. Cara, agora pediatria não é minha praia. Nossa, não é minha praia. Eu chego ali e falo, cara, isso aqui não é pra mim, não dá não. Então, pediatria especialmente, eu não. Apesar de eu ter ficado lá, cara, eu tomei uma dura da doutora Gigmiani. Por quê? Não era minha praia, hein? Ou seja, eu não me dediquei, teoricamente, tanto quanto eu me dediquei para coisa que eu adorava estudar, né? Tipo assim, né? E aí, um belo dia, né, essa minha mesma intenção, né, de acompanhar, viver no hospital, não sei o quê, eu fiquei lá de noite no hospital, acompanhando o pronto-socorro e tal. Aí chegou uma paciente lá que tinha, cara, tinha amidalite, cara, a coisa mais simples do mundo, né, e tal. E a médica pegou e virou para mim e falou assim, isso era umas 9 da noite, meu rodízio tinha acabado 7, eu fui em casa, tomei banho, voltei, falei, vou ficar a noite inteira e tal. Aí, enfim, aí ela virou para mim e falou assim, e aí, a dose de amoxicilina que a gente vai passar? É de quanto até quanto nos pacientes pediátricos? Eu falei assim, doutor, desculpa, vou ter que ser bem sério com a senhora, não lembro mesmo, tal, não sei o que. Aí ela falou assim, pois é, né? Quer ficar aí a noite inteira, mas não lembra a dose de amoxicilina. Aí eu falei, Nossa, caralho, que é verdade, né? Quer ficar aí a noite inteira, mas não estudou, né? Pô, o que que adiantou, né? Então, isso se refletir em todas as outras coisas. Você quer aproveitar? Beleza, mas você também precisa estudar. Também precisa ir atrás. Beleza, Antônio. Cara, a próxima pergunta que a gente tem para fazer para você é em relação a atividades acadêmicas. O internato de Gurupi, ele oferece atividades acadêmicas durante os rodízios? Tipo o quê? Como assim? Essas atividades acadêmicas seriam, vou citar um exemplo do que a gente conversou com o Felipe e tem em Limeira, né? Ele falou que em Limeira eles fazem reuniões, muitas vezes tem reuniões junto com os próprios residentes, tem aulas, então seria nesse sentido, né? Atividades, tipo assim, não só o cunho prático do internato, né? Algo teórico também para fomentar essa etapa do curso, né? Cara, são alguns rodízios que a gente acaba pesando mais nisso, mas não são todos. Inclusive, isso é uma coisa bem delicada, assim, sabe? Porque eu sei que o que eu vi teórico não foi porque o professor ficou lá falando de novo e tal, explicando e tudo mais. A gente apresentou muito trabalho, a gente viu muita coisa de trabalho e tal.
eventualmente precisou estudar para esse tipo de coisa, mas não existe, e isso é um déficit realmente, acho que seria bem melhor nesse quesito, se, se fosse mais academicista, digamos assim. Porque não existe uma rotina, né, digamos assim, não existe uma rotina. Lá em Limeira, por exemplo, é uma situação que existe rotina, né? Então, o residente, ele vai lá, passa visita, na sexta, vamos supor, na sexta-feira sempre tem as discussões de casos clínicos, existe uma rotina. Agora, aqui em Grupi não existe essa rotina, né? Aqui em Grupi você acompanha o médico, acompanha o serviço. Então, dificilmente existe uma rotina de, olha, toda tal dia a gente vai discutir esse. Mas não é que nunca tinha. Não. Vou dar um exemplo da nefrologia, por exemplo. Na nefrologia, toda semana a gente sabia que, por exemplo, na quinta-feira, na quarta-feira e no sábado ia ter a discussão, a gente já sabia do tema e seria nós que iríamos ali conversar com o professor sobre aquela discussão. A gente viu, basicamente, os principais temas da nefrologia, a gente viu todos nessas discussões. Se todos digamos assim, as cadeiras fizessem dessa forma, cara, seria muito bom. Seria muito, muito bom. Mas como a gente acaba acompanhando em regime de plantão, né, digamos assim, quando um médico, né, vai embora, o plantão dele acaba, ou ele terminou os pacientes, muitas vezes ele não fica lá para poder fazer alguma coisa, porque, enfim, vai para casa, vai descansar. Às vezes vai visitar um outro setor, se alguém chamar, ele volta, porque não existe, como eu falei, um setor específico que o médico precisa estar lá na cadeira, no computador. Chegou, ele recebe, né, digamos assim. Então, isso é um déficit, realmente. Entendi. Então, assim, via de regra, essa questão acadêmica do internato, essa parte teórica, ela fica de responsabilidade do interno, né? Se o interno ele tiver interesse de estudar por conta própria, ele estuda. Se ele simplesmente quiser cumprir a carga horária dele, ele só cumpre a carga horária prática, né? Tá certo, Exatamente. beleza. Inclusive, E outra... assim, de certa forma, eu não achei isso tão ruim. Por quê? Porque a parte prática, que era o que eu achava que era super importante, aí eu conseguia fazer. E a teórica eu ia atrás. Inclusive, eu tinha um cronograma que tinha as especialidades, né? Lá do Medicurso, por exemplo. E eu fazia questão de organizar para estudar as especialidades conforme eu estivesse passando nela. Então, em cada coisa, eu fui revisando uma coisa do Medicurso. Obviamente que tinha setor, que você ficava lá o dia inteiro, que era super cansativo, que você não conseguia revisar. Então, um exemplo aqui, por exemplo, de cirurgia e ortopedia, poxa, a gente ficava disponível o dia inteiro, fazendo cirurgia o dia inteiro e tal. Então, chegava em casa, vamos supor, chegava em casa 7 horas da noite, 8, 9, 11 da noite, você queria só descansar para no outro dia estar lá às 6 horas da manhã de novo no batente, né? Então, foi bem mais difícil estudar, ter um cronograma de estudos, digamos assim, nesses rodízios mais pesados. Entendi. Outra dúvida que me surgiu agora que você comentou sobre essa questão dos plantões dos médicos, né, quando estava respondendo ainda há uns 2 minutos, você mencionou o fato de, às vezes, acabar o plantão dele e tal, né? Como não há os setores, por exemplo, não existe o setor de neurologia no regional, não existe o setor de cardiologia, não existe o setor de nefrologia, por exemplo, né? Então, obviamente, os profissionais, eles trabalham em regime de sobreaviso, né? Então, tipo assim, basicamente, se você estiver rodando naquela cadeira e não tiver nenhum chamado no meio do dia, por exemplo, você vai no hospital manhã e tarde passar os pacientes que já estão. Como que funciona essa questão? Porque, tipo assim, teoricamente, eu vou fazer um paralelo ali com Limeira, né? Limeira tem uns plantões lá, né? Então, tipo assim, 12 horas. O interno vai e ele passa as 12 horas no hospital. No regional, o interno também é dividido em plantões, mas como o médico ele está em sobreaviso, se ele vai embora, o interno vai também, ou ele fica, ou ele só fica se quiser. Como que funciona isso? Explica pra gente aí, por favor. Dá um exemplo aqui
dois cenários, completamente, não completamente Então, só um adendo, né? A live ela vai acabar porque bateu 1 hora. Então, a gente vai fechar a live e a gente vai pedir para novamente você entrar com a gente. Novamente, o pessoal, a gente está com 14 pessoas. Daí, essas 14 pessoas entram novamente e a gente continua porque já deu o limite de 1 hora. Tá certo? Aí você continua na próxima Vem live.